irmão, saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui para mais um milagre, né, cumprido, porque o objetivo de tudo, de nós aqui na terra como servo, é glorificar o nome de Jesus enquanto nós existirmos. Amém? Então estamos aqui na cidade de Mamanguape, na casa do irmão Vando, onde ele vai dar o testemunho, testificando da sua convenção, quando o Espírito Santo o tocou, e depois quando Jesus o batizou com o Espírito Santo. Amém? O irmão pode falar sobre como foi a tua convenção. Antes tu era uma pessoa assim, um homem como bebia. Eu salve a todos com a paz do Senhor. Eu antes da minha conversão, eu era aquela pessoa que no domingo não estava em casa. Nos domingos não estava em casa. Eu gostava de jogar bola, gostava de beber. Muitas das vezes eu saía, chegava de meia-noite em casa até 4 horas da madrugada, porque passava direto. Não tinha esse vício, mas eu achava que era normal fazer aquilo. E às vezes deixava minha família sempre almoçando só. É um homem ausente. Eu trabalho, quando não estava em casa, estava ausente. Aí conheceu a verdade através de como foi assim, para a convenção. A convenção foi bom, eu tinha uns irmãos que sempre pregavam a palavra, como o seu irmão Cláudio, o irmão Antônio, o teu senhor também pregou, ficava mostrando na Bíblia algum versículo, eu era da religião católica, eu seguia muito com esse pessoal, até eu nunca participei de grupo, mas eu ia com a minha esposa, eu achava aquilo, eu não ia de vez em quando, na verdade eu ia para a igreja como tradição. Como tradição. Somente quando ia fazer batismo de criança ou algum casamento. Entendi. E às vezes alguma tradição, quando tinha uma festividade, uma tradição. Entendi. Aí a sua convenção, qual foi o momento e o local? Como foi que aconteceu? O momento... Estava vendo o que na hora? O DVD? A palavra foi semeada no coração, né? E ficou, o Espírito Santo começou a ficar trabalhando no meu coração e eu ficava olhando. Alguns diziam uma coisa e eu ia olhar na Bíblia. Eu tinha uma Bíblia, eu inclusive até tenho. Eu comecei a ver essa Bíblia e a Bíblia diz: conhecer a verdade me libertará. João 8,32. João 8,32. Aí eu comecei, eu estava um versículo para mim, eu começava a olhar e testificando que era verdade, que eu estava servindo a um Deus que tem poder. E eu fiquei meio me questionar comigo. E muitas vezes eu até, já vez quando eu bebia, eu não bebia para ficar bem embriagado não, mas eu bebia e ficava um pouquinho. Um pouco, não saía do meu senso normal, né? Mas eu comecei a defender o Evangelho. Eu comecei a defender o Evangelho e saber que eu estava errado. Glória a Deus. Já era o trabalhar do Senhor Jesus. Aí, ao passar do tempo, eu tive um estudo bíblico na sua casa, na casa do irmão Roberto. Aí o irmão Antônio me chamou para ir participar. E a palavra já estava no meu coração, já estava aquele desejo de confessar o Senhor Jesus Cristo e ser um cristão. Porque antes eu não era, eu pensava que era, mas não era. Entendi. Aí ali o Espírito Santo convenceu você. Lá na casa do irmão Roberto, na sua casa, aí o Espírito Santo ouvindo algumas mensagens bíblicas, ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito Santo me convenceu e eu confessei Jesus até hoje. E hoje toda a minha casa serve ao Senhor. Você e toda a sua casa. Isso é um privilégio, né, a gente dizer isso. Hoje, eu e minha casa servem ao Senhor. Olha, minha esposa, ela dentro da igreja, ela já tem funções. Meus filhos, eles têm função na igreja, menos a pequena Carol, mas o Anderson, ele é músico, o Efraim é músico, tudo participa, tudo ministério da igreja. Pronto, e pra gente aqui finalizar, aí como foi especificamente o batismo do Espírito Santo, como é que aconteceu assim? Você não esqueceu de falar na parte que foi revelada, né, ao homem de Deus antes de acontecer. Como foi? Foi um culto festivo que teve lá na minha igreja. Estava tendo campanha. Aí o irmão Roberto, a sua presença estava lá, o irmão de Deus estava lá e foi revelado que durante o culto ia ter uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Que era um homem. Ia ser um homem. Não precisasse de mulher não, só homem. Só homem. Porque ia ser uma pessoa e seria um homem. Eu comecei a glorificar o Senhor Jesus e pela misericórdia do Senhor Jesus, eu não era nem batizado nas águas. Nem batizado nas águas, é bom relatar isso. Com o Espírito Santo. Nem batizado nas águas, mas foi batizado com o Espírito Porque Santo. uma coisa ressalta, não é eu em si, que é importante falar isso. Não é eu em si que muita gente diz assim, eu aceitei o Senhor, mas na verdade Jesus que me aceitou, que me escolheu. Glória a Deus. Eu era merecedor, nada disso não. Nem sou merecedor. Mas pela infinita misericórdia dele, ele tem algo em mim que ele ama, que ele gosta de mim e sabe que vai me usar para a obra dele. E eu
eu tenho que renascer de novo, reviver de novo, porque viver o bom não é só aceitar, mas o bom é viver a palavra do Senhor. Eu clamo a Deus para que Deus cada dia mais me alimente com a sua palavra. Tenho falha, mas Ele é poderoso para me corrigir. E sou um homem feliz com Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmão. Irmão, é uma coisa que eu quero relatar aqui, né? E contemplar um homem de Deus que com poucas palavras, né? Ser tão sensível ao Espírito Santo. Isso é de grande importância nos dias de hoje. Estamos nos dias muito difíceis, né? Temerosos, coisas muito difíceis, né? E contemplar um homem apenas dando um testemunho e ser tocado pelo Espírito, né? Ser sensível ao Espírito Santo, isso é maravilhoso, né? Eu acho que a sensibilidade está na comunhão com Deus, né? Porque é tão o contato que a gente, quando se sente o toque, a gente se desmancha, né? Então, irmão, quero aqui simplesmente relatar quando ele disse que foi batizado, né? Com o Espírito Santo, antes do batismo das águas. Encontramos também em Atos dos Apóstolos, né? O centurião Cornélio, né? Era um homem muito temente a Deus, orava constante. E lá do céu, Deus o contemplou e mandou um anjo em direção à sua casa. E ali, quando mandou chamar Pedro, resumindo a história, ele foi batizado, né? O Cornélio, toda a família, todos os parentes foram batizados com o Espírito Santo antes do batismo das águas. Depois Pedro disse, quem sou eu para impedir os batismos das águas? Né? Então, irmão, a coisa é soberana, que só Deus pode fazer a qualquer hora, em qualquer lugar. Né? Estamos aqui agradecidos por esse momento, né? Dá para perceber que eu também fui tocado pela emoção, né, do irmão, na sensibilidade do Espírito Santo, porque é a coisa mais linda, irmão, é a gente adorar esse Deus tão grande e poderoso, amém? Então que esse testemunho sirva para glorificar o nome do Senhor Jesus. E você que está do outro lado, seja um homem, seja uma mulher, seja uma criança, seja um jovem, é tempo de buscar o Senhor de uma forma muito forte, sabe, entregar, tirar todo o nosso ser, nosso sangue. A Bíblia diz que aquele que me buscar com todo entendimento, toda a sua alma, todas as suas forças, tudo, esse me encontrará. Então Deus está querendo usar você também, né? Batizar você também, curar você. Então, irmão, é tempo de se curvar ao Senhor com todas as forças, amém? Então terminamos aqui e até o próximo milagre em nome do Senhor Jesus.